Bom, pessoal, essa videoaula aqui vai mostrar como implementar, né, desenvolver um web service no padrão SOAP e como consumir esse web service. Então a gente vai usar a metodologia aqui de criar dois projetos diferentes, mas apenas a título de teste nós vamos usar sobre o mesmo servidor de aplicação. Então vamos lá. O primeiro vai ser o web service em si, que é um projeto Java Web Application que eu vou chamar de WS1. Ele vai rodar sobre um Glassfish. Beleza, não vou colocar nenhum framework adicional. Finalizarei. Quando isso for concluído, uma estrutura será criada aqui pronta de um projeto no padrão web. Uma página HTML, com uma pasta webinf para arquivos de configuração. Enfim, para a gente desenvolver o nosso web service, a gente vai criar uma nova classe Java. Vou chamar de primeiro WS. Vou colocar num pacote aqui de serviços e finalizar. Apagar esses comentários. Bom, digamos que a gente quer desenvolver um web service que retorna a soma de dois números. Então, vou desenvolver um método aqui somar, que recebe um número um, recebe dois números e soma eles. Então é bem simples. Bom, e o que a gente vai fazer agora? Vai falar para o servidor de aplicação, o Glassfish no caso, que essa classe é um web service. Para fazer isso é simples. Tem uma anotação que é o web service do pacote Javax JWS. Tem um parâmetro aqui chamado service name, que é o nome através do qual ele será disponibilizado. Por exemplo, o nome da classe é primeiro WS, mas eu posso colocar aqui um nome aqui nesse service name de operações, né? Como se fossem operações matemáticas. Então, quando eu for consumir esse web service através de outras tecnologias ou outros sistemas, eu vou chamar por operações e não por primeiro WS. Além disso, eu preciso anotar que meu método é um web method, que tem aqui um nome da operação, operation name. Aqui pode ser somar, né? Mas a mesma coisa vale aqui. Eu posso colocar, mesmo o nome do meu método sendo somar, eu posso ter um nome diferente. Pode ser adição, não tem problema. Bom, além disso, a gente tem que anotar os parâmetros, como web para, todos do mesmo pacote, cara. Javax JWS. Bom, lembrando que a gente está desenvolvendo um padrão SOAP. Tem outros padrões de web service, mas aqui é um padrão SOAP. Bom, a gente nomeia também os parâmetros. Número 1, só para dar um nome diferente aqui, que eu vou nomear também o segundo parâmetro. Número 2. Pronto. Está pronto nosso primeiro web service. A gente vai testar eles aqui. Vou mandar depurar. Essa depuração vai iniciar o Glassfish e vai colocar esse projeto para subir, né, dentro do Glassfish. Bom, assim que o Glassfish terminar as operações aqui para ele ser iniciado, ele vai falar aqui para a gente que o nosso projeto WS1 foi
construído com sucesso, né? Foi implantado com sucesso, com 903 milissegundos. Bom, e vai abrir para a gente aqui a página inicial do nosso projeto. Como a gente não escreveu nada naquele arquivo index.html, ele está com um código padrão aqui que o NetBeans escreveu para a gente. Bom, mas para testar o projeto, o WebService em si, a gente tem algumas formas. Mas vamos usar o próprio testador aqui do NetBeans, disponível aqui, ó. Quando a gente anotou essa classe como WebService e WebMethod, o NetBeans entendeu que a gente estava desenvolvendo um WebService e criou para a gente aqui uma pasta nova chamada WebService com o nosso serviço e as operações desse serviço. Se eu clico aqui, botão direito no serviço e mando testar o WebService, ele abre para mim um testador, né, do NetBeans, que me permite fazer o seguinte. Tem aqui todos os métodos que eu desenvolvi, como eu só desenvolvi um somar. Aí ele me disponibiliza aqui a opção de informar os parâmetros e chamar a operação somar. Aí ele me fala aqui, ó, retorno do método foi um double 3, porque eu coloquei os parâmetros 1 e 2. Ou seja, a minha chamada ao WebService no padrão SOAP foi essa. Bom, então nosso WebService está funcionando. Uma vez que esse WebService está funcionando, vamos lá no NetBeans. Eu vou deixar rodando esse projeto aqui e vou criar um novo projeto. Nesse novo projeto a ideia é consumir esse WebService, ou seja, a gente vai integrar dois sistemas diferentes, que é a ideia da tecnologia WebService. Né? Bom, novo projeto também vai ser um projeto Java Web Application, mas poderia ser um Java Desktop Application, poderia ser um Android. Aqui na parte de consumo, aí uma vez que o WebService está pronto, a tecnologia vai ser independente. Vou chamar aqui de WS1 consumo. Cá em próximo, também vai rodar no Glassfish, é até o mesmo servidor, mas é a título de teste. Não vou adicionar nenhuma biblioteca, nenhum framework aqui adicional. Finalizei, ele cria o projeto para mim com a estrutura básica. Reparem que aquela pasta WebService não é da estrutura básica, ou seja, aquela pasta é criada enquanto eu desenvolvo meu WebService, tá vendo? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Vou criar nessa index.html, que ele já gera para mim aqui, vou criar um formuláriozinho para que o usuário consiga digitar os dois números e daí então obtenha a informação, o retorno, né, do WebService. Esse formulário vai ter um label que vai ser número 1, vai ter também para o número 2, os dois vão ser obrigatórios. Faltou fechar aqui também. Agora eu vou criar um input para o usuário digitar este número. Vou dar um name aqui para ele de número 1. Vou falar que o campo é obrigatório. Vou fazer o mesmo para o número 2. Dá só umas quebras aqui. Tem formas mais elegantes de fazer esse formulário, mas como a nossa ideia não é desenvolver o layout aqui, a gente está falando de web service, então não vou me ater a essa questão de layout. Pronto, nosso formulário está pronto visualmente. Eu vou criar um servlet, que é uma tecnologia Java Web. Tem uma videoaula no canal falando um pouco mais sobre isso aí. Mas aqui é basicamente o seguinte, em novo, outros, aqui no filtro digita servlet, tem uma única opção. O nome do nosso servlet vai ser Soma Servlet.
que eu vou colocar no pacote de servlets. Bom, a gente tem que copiar esse padrão de URL que ele gera aqui e colocar na ação do nosso formulário, lá no index, ou seja, aqui no formulário action soma servlet. Isso vai fazer com que o Glassfish direcione aquela requisição daquele formulário para esse servlet aqui. Ou seja, o Glassfish vai executar o código que a gente desenvolveu aqui dentro. Eu estou apagando algumas coisas aqui que são autogeradas, né? que o NetBeans gera aqui. Vou fazer um sobrescrito de um método aqui, service. Esse método ele é chamado no início de cada servlet, da execução de cada servlet. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pegar os parâmetros, esses parâmetros vão vir como string, número 1, reg.get parameter. Esses parâmetros, o servidor vai colocar conforme o name que a gente passou. Então, se eu der um reg.get parameter num1, que é o name do input, do primeiro input, ele vai pegar o que o usuário digitar aqui. Vou fazer a mesma coisa para o número 2. Aqui eu estou convertendo os dois números para um double, que eles vieram em string. Bom, vou fazer um try catch aqui, nessa conversão. E qualquer erro que ocorrer, eu vou simplesmente falar para o usuário que os dados são inválidos. Muito bem. Se não ocorrer nenhum erro, então vai chegar aqui na linha 27. E aqui é que eu vou, de fato, chamar meu web service. Mas o que acontece? Agora é a parte de consumo do web service de fato. Até então a gente tem falado de Java Web, que não é o foco dessa videoaula. Mas o consumo você pode fazer da seguinte forma. Novo, outros, nesse projeto de consumo, tem uma opção aqui Web Services na categoria. E aqui tem o Web Service Client, né? Cliente para o Web Service. Vou selecionar ele próximo e vou falar que ele vem de uma URL WSDL. Esse WSDL é um descritor do Web Service. Vai falar como que chama o Web Service, como que chama a operação, quais são os parâmetros que devem ser passados. Ele descreve o Web Service. Essa URL vocês têm como pegar nesse testador aqui, ó, que está aberto, que a gente usou agora há pouco. Vocês clicam aqui em WSDL File, ele te dá um link WSDL. Esse link que a gente cola aqui. Né? A gente pode definir algum pacote, mas aqui eu vou deixar em branco e vou só finalizar. Bom, quando eu faço isso, ele cria para a gente uma nova estrutura com referência de web service e com pacote de código-fonte do web service também. Vamos ver aqui essa estrutura. Aqui ele pegou operações, deve ter o método lá somar, tá vendo? E aí esse somar, aqui também, antes de mostrar, aqui também ele criou a mesma estrutura lá, um pacote de serviços, que é daquele projeto nosso. Então, se a gente não definir um pacote, ele vai criar na mesma estrutura lá que o web service foi desenvolvido. Muito bem. Como então consumir esse web service? Tem uma forma muito prática, que é a seguinte. Se eu clicar em somar e arrastar para dentro da minha servlet, ele cria sozinho um atributo chamado service, que é do tipo operações, e já faz o uso para mim. Já cria um método aqui privado, somar, que recebe os dois números,
e chamo o web service e retorno um double. Então aqui no meu service eu só preciso fazer o seguinte, chamar esse método. Vou fazer o seguinte, resultado recebe somar num 1, num 2, aqui eu preciso mudar isso aqui. Bom, e aqui eu retorno para o usuário o que foi o resultado. Do mesmo jeito, imprimindo na tela o resultado do double resultado. O que eu fiz aqui foi uma conversão de um double para string e uma impressão na resposta HTTP, só isso. Certo? Bom, em alguns momentos o NetBeans falha nessa importação do cliente web service. Então vocês têm que confirmar se existe um arquivo WSDL nesse diretório, ou seja, webinf WSDL localhost 8080, uma pasta WS1 e operações. Vamos confirmar aqui. Webinf WSDL localhost 8080 WS1, as operações. Então aí existe. Então vai funcionar. Em alguns momentos ele não cria, aí só criar esse arquivo. Tem o seguinte formato. É um padrão SOAP, né? Vamos testar então. Esse projeto a gente vai rodar ele também. O outro já está rodando, o Glassfish já está subindo. O Glassfish já está de pé. Vou rodar. Bom, criou-se então o formulário, número 1, número 2, os dois obrigatórios. E aí eu vou informar aqui para teste 33 mais 11. Ele retorna 44. Bom, já tem como formatar esse número, escrever uma mensagem mais amigável, né? O resultado da soma é igual a 44. Tem como usar um decimal format, né? Que é uma classe para formatar decimais, mas aí já é outro assunto. Tá aí, tá funcionando.